Olá, boa noite! Sejam muito bem-vindas a mais uma live. Mais uma live começando por aqui e hoje vamos falar sobre as dores no pescoço. Sobre as dores e também sobre a rigidez na região aqui do pescoço, na região da cervical. E você que está me assistindo nessa live aqui de hoje, comenta aqui para mim nos comentários, né? Escreve aqui para mim nos comentários, deixa para mim a sua mensagem, me dizendo se você é casulo, ou seja, se você é uma seguidora aqui das minhas redes sociais, ou comenta se você é borboleta, se você é uma aluna minha lá do MPO. Escreve aqui nos comentários que eu quero saber quem está por aqui hoje, quem está aqui acompanhando essa live. Bom, quando a gente fala das dores no pescoço, são queixas de dores muito frequentes. Acontece com muita gente, porque a nossa cervical, o nosso pescoço, é uma das articulações que mais se move no nosso dia a dia. É uma das articulações que a gente mais utiliza quando a gente vai olhar para um lado, vai olhar para o outro lado, quando a gente vai olhar para cima, quando a gente vai olhar para baixo. Quando a gente vai atravessar a rua, gira a cabeça, né? Quando você vai pegar alguma coisa no chão que você precisa abaixar, seu olhar desce. Quando você precisa pegar alguma coisa que está mais no alto e aí você olha para cima. Mas também toda a musculatura e toda a estrutura da nossa cervical, ela é muito exigida durante o nosso dia a dia nos trabalhos, na nossa vida diária, quem passa muito tempo na frente do computador, quem trabalha fazendo algum tipo de função que você precisa ficar várias horas na mesma posição, ou até mesmo se você passa muitas horas no seu celular, no tablet, existem várias funções também que você pode estar exercendo aí no seu trabalho e que podem estar colaborando com as dores na região da cervical. Então, se esse é o seu caso, me deixa saber. Coloca aqui para mim nos comentários se você sente dor no seu pescoço, se essa dor ela é localizada, se dói só ali no meio mesmo do pescoço, ou se essa dor ela irradia aqui para a região dos ombros, se você sente lá atrás nas escápulas, nas asinhas, se essa dor ela desce para o braço, se você sente que essa dor é mais na musculatura que está mais dolorida, que você sente que tem aqueles nozinhos de tensão, coloca aqui para mim. Ó, se a gente for parar para pensar, quais são as patologias mais comuns, né? Se eu fosse fazer aqui uma estimativa, né? O que as pessoas mais me procuram por conta das dores na cervical? Existem várias patologias, mas as mais comuns, as causas mais comuns de dores na região do pescoço, de dores na região da cervical, são as dores por hérnia de disco. Então, hérnia de disco, mesmo que seja aquele comecinho da hérnia de disco, que seja um abaulamento, as protusões ou as hérnias extrusas, isso é muito comum as pessoas que têm essas patologias apresentarem esse sintoma de dor no pescoço. Também pessoas que têm alterações na postura. Então, são justamente essas pessoas que passam muito tempo no dia a dia, muitas horas, muitos anos, aí fazendo movimentos repetitivos ou ficando numa postura que não é a mais adequada, né? Às vezes, tanto no trabalho quanto na posição de relaxamento, não tem ali uma postura muito boa, então isso pode gerar as dores por conta das alterações posturais, essas dores que podem ser tanto na articulação aqui, nas vértebras, né, nos discos, quanto também dores mais musculares. Dores causadas por tensão. Muita gente tem dor na cervical, inclusive, por passar algum momento de estresse, algum momento de ansiedade, se você está mais deprimida, isso também reflete nas dores da coluna cervical. Ou então você dormiu de mau jeito, simplesmente. Quem aí que está me assistindo que nunca teve um torcicolo, dormiu meio torto e acordou com o pescoço meio travado? Então, são essas as maiores causas, tá? Claro que existem outras causas também, mas essas são as mais comuns das pessoas que têm as dores no pescoço. Algumas também podem ser causadas por alguma degeneração.
Por exemplo, nos casos das estenoses, né, que é o estreitamento ali do canal medular, ou então as artroses também, quem tem artrose pode ter por conta da degeneração, dos bicos de papagaio, ou em casos mais graves, mas aí de tumor, né, alguma outra alteração mais grave, mas são essas os motivos mais comuns que causam as dores na cervical. E por que é importante, quando apresentarem ali os primeiros sinais, você não ignorar essas dores? Bom, por quê? Primeiramente, essas dores podem ser ali só um sinal, só um alarme no teu corpo, querendo te dizer, ó, você precisa mudar essa postura, ou ó, você precisa fazer alguma coisa diferente, porque você já está tendo ali os primeiros sintomas de dor. Começa normalmente com as dores de cabeça, em alguns casos, a dor que desce aqui na região dos ombros, na região dessa musculatura que é do trapézio, que muita gente já tem essa parte aqui mais enrijecida, lá atrás nas escápulas, que causam aqueles nozinhos, aquela sensação da musculatura dura, tá sempre travada, né? Tá sempre aqui dolorido. Se tocar, tem gente que não aguenta nem quando você coloca a mão, porque a musculatura tá muito sensibilizada. Algumas pessoas que têm também alguma patologia na cervical, alguma dor na cervical, podem apresentar também os problemas na articulação aqui, ó, da mandíbula. A articulação temporomandibular, quem usa plaquinha para dormir, quem range o dente, quem tem bruxismo, são alguns sinais também que pode estar afetando ali a sua cervical, tá? Alguns sintomas que podem acontecer. E as maiores rigidezes ali que acontecem são principalmente nos movimentos do pescoço e também nos movimentos do ombro, das escápulas, mas a gente já vai falar mais sobre isso por aqui. E se você for analisar, toda a nossa parte que a gente tem neural, toda a parte que você tem de nervos que descem pelos braços, elas partem ali da nossa cervical. Então, se eu não cuidar, pode, num futuro, apresentar sintomas mais sérios, principalmente os formigamentos. Algumas pessoas começam a apresentar os formigamentos no braço inteiro, ou então na mão, causadas ali por uma compressão, por conta de uma dor, um sinal que começou ali na cervical. Uma outra coisa que também costuma acontecer ali na cervical, quando você não trata, é a postura que vai ficando cada vez mais modificada. Então, aquela cabeça que é mais assim, ó, para frente, o corpo inteiro vai se adaptando, a coluna vai ficando mais curvada, o quadril vai enterrando mais para dentro, o abdômen vai ficando mais solto, os ombros vão rodando mais para dentro. Então, acontece por conta de uma dor, toda uma adaptação no seu corpo que mexe no todo, tá? Então, a dor na cervical, às vezes, ela é só um sinal ali na cervical, mas pode estar comprometendo, pode estar desestabilizando o corpo como um todo, né? E o que eu vejo que as pessoas acabam fazendo? As pessoas, quando estão lá com dor de cabeça, né? Com dor no pescoço, elas acabam só pensando, vou fazer algum movimento apenas para o meu pescoço. Mas olha esse exemplo que eu acabei de dar aqui para você. Uma dor que começou lá no pescoço, ela pode ter, então, ali uma alteração na mandíbula. Pode ser da mandíbula, essa dor no pescoço. Pode ser por conta de uma postura errada. Então, vai adiantar você só fazer movimento para o pescoço, só pensar em aliviar a tua dor do pescoço e você não fazer nada para mudar todo o resto? Não, porque o resto do corpo vai sempre sofrendo, vai sempre tendo sobrecargas ali na articulação. Então, coisas que você não pode ignorar, por exemplo, articulações que você não pode ignorar quando você tem uma dor ali na sua cervical, são toda a parte ali dos ombros e toda a parte das escápulas, toda a parte das asinhas. Que quando elas trabalham direitinho, eu faço menos força, eu exijo menos da minha musculatura, ela fica menos tensionada. Então os movimentos vão ficando mais soltos, vão ficando mais livres. Então tem que acontecer um trabalho ali num todo, tá? Bom, eu quero propor aqui
um testezinho para a gente fazer, para você conseguir identificar aí no seu pescoço, com os seus sinais aí, com os seus sintomas, e aí você vai respondendo aqui para mim um questionário que ele é muito usado em pesquisa para a gente entender quais os motivos da dor e como que tá, em qual nível de dor você está. Então, eu vou pedir para você fazer aqui juntinho comigo. Vão ser 7 perguntas e aí você vai respondendo aqui para mim de 1 a 10. Desculpa, de 0 a 10. 0 sendo nada de dor, nada de alteração, mas eu vou te lembrando ali ao longo das perguntas. E 10, se você tiver uma alteração maior, se você tiver um sintoma que está mais exacerbado, aí está sentindo muito sintoma, aí você vai responder 10. Só que você vai esperar para me mandar o resultado. A gente vai responder primeiro as 7 perguntas direto. Então, você vai colocar o número quanto deu, de 0 a 10, você vai colocar mais e vai somando. E aí, só depois, no final, você vai somar tudo para você ver quanto que deu a sua alteração, tá? Você vai ver quanto que deu aí o seu teste. Então, vamos lá. Você que tem dor no pescoço, de vez em quando ou sempre, você vai responder esse questionário aqui para mim. Vamos lá. Primeira pergunta. Durante a última semana, tá? Durante os últimos dias aí da sua vida, qual foi ou qual está sendo aí o nível de dor no seu pescoço? Você vai responder para mim 0, se for nenhuma dor, ou no máximo 10, se for a pior dor possível, tá? Assim, insuportável, Vanessa. Coloca o número aí, tá? Então, 0, nenhuma dor. 10, uma dor insuportável. Se tiver mais ou menos, você vai responder 5. Você vai tentar analisar a sua dor aí, vai tentar pontuar ela de 0 a 10, combinado? Ok. Deixa guardado aí seu comentário, tá? Não responde ainda. Só anota aí no comentário, põe um mais, que você vai ter que somar as 7 perguntas. Vamos lá para a nossa segunda pergunta. Durante a última semana, durante os últimos dias, quanto que a sua dor no pescoço, ela prejudicou as suas atividades aí na tua vida? Pode ser no trabalho, pode ser em casa, ou afetou alguma função que você sempre faz, colocar roupa, levantar o braço, ler, dirigir. Comenta aqui para mim. 0, se não prejudicou em absolutamente nada, e 10, se você ficou assim incapaz de fazer algum movimento porque a dor era muito grande, era insuportável, daí você vai colocar 10. Coloca aqui para mim então, de 0 a 10. Essa foi a nossa segunda pergunta. Vamos para a nossa terceira pergunta então, para você fazer essa análise aqui do seu corpo, das suas dores. Durante a última semana, quanto que as suas dores te incomodaram durante as suas atividades de lazer, tá? Imagina aí o que você mais gosta de fazer aí na sua vida, as atividades que você tem aí sociais, recreativas, junto com a tua família, o quanto que essa dor influenciou aí na sua vida social. 0, não prejudicou absolutamente nada. Ou 10, se você ficou incapaz de fazer alguma coisa por conta da tua dor, tá? Essa foi a nossa terceira pergunta. Vamos lá para a nossa quarta pergunta, então, realizando esse teste aqui para a cervical. Durante a última semana, você sentiu algum sentimento de ansiedade, se sentiu nervosa, se sentiu mais irritada, ou com alguma dificuldade em se concentrar, ou até mesmo de relaxar? Comenta aqui para mim. Se 0, não aconteceu nada, foi tranquilo. Ou 10, se você ficou aí super ansiosa, super nervosa, passou por alguma situação delicada, alguma alteração emocional que te deixou ali com mais dor, até influenciou aí na tua dor. Comenta aqui. Próxima pergunta. Durante a última semana, você se sentiu mais deprimida? Você se sentiu mais triste, mais pessimista ou infeliz? Comenta aqui. 0, se nada disso aconteceu, se está tudo bem, não aconteceu nada. Ou 10 aí, se, nossa, Vanessa, realmente passei por uma situação aí muito difícil esses últimos dias, emocionalmente, me senti super para baixo, então acredito que essas dores podem ter colaborado. Coloca aqui para mim.
Guarda aí o resultado. Sexta pergunta. Durante a última semana, o quanto que a sua dor no pescoço, ela piorou por conta do seu trabalho? Pode ser trabalhando fora, pode ser fazendo alguma coisa em casa, nas suas atividades. Comenta aqui pra mim. 0, não piorou nada, não mudou nada. Ou 10, piorou muito, Vanessa. Nossa, realmente, essa última semana aqui eu tive muita dor no pescoço, senti que fez alguma coisa aqui, fiz alguma coisa no meu dia a dia, dormi mal, ou passei por alguma situação que tenho certeza que isso colaborou. Coloca aqui pra mim. E a nossa última pergunta. Durante a última semana aí, quanto que você conseguiu controlar ou reduzir a sua dor no pescoço sozinha, sem ajuda de ninguém, sem assistir nenhum vídeo, não vale nem falar que assistiu algum vídeo meu aqui nas redes sociais, te ajudou, não, completamente sozinha aí. Quanto que durante a semana você conseguiu controlar ou reduzir a sua dor? 0, se você conseguiu controlar completamente, não sentiu nada, ficou tranquila, fez aí o que você está acostumado a fazer, essa dor passou e ficou tudo certo. Ou 10, se você não teve controle, se você não conseguiu, tentou até de tudo, mas nada ajudou para que você conseguisse eliminar essa dor. Comenta aqui para mim, para eu saber. Ó, quem não conseguiu, quem chegou aqui agora, soma aí, tá? Faz a soma primeiro. E coloca aqui pra mim quanto que deu de resultado aí, tá? Coloca aqui pra mim a soma do resultado da sua conta ali, das 7 perguntas que você respondeu sobre as dores no pescoço. Quem chegou aqui agora, fica tranquila que eu vou, ó, tem um canal no Telegram, você pode buscar aí, Vanessa Godoy, fisioterapeuta, tá? Entra lá no meu canal do Telegram, que assim que terminar a live, eu vou mandar por lá também esse teste para você que chegou aqui agora e não conseguiu pegar o teste inteiro, tá? Coloca aqui para mim. E aí, vamos falar sobre o resultado agora. Bom, quanto maior aí foi a sua dor, né? Quanto mais pontos você fez, significa que você tá com mais sintomas, que tá mais prejudicada a sua coluna cervical. Se a gente for parar para pensar, ó, se tiver muito perto ali do 70, ou ali passou dos 40 mais ou menos, tem que se preocupar mais aí com a sua coluna cervical, com a sua dor no pescoço. Se ela tá mais controlada, ainda assim você precisa se preocupar, tá? Porque sentir dor nunca é normal e a dor é um alarme ali do teu corpo querendo dizer que tem alguma coisa errada ali, tá? Não é normal sentir dor em qualquer idade ou em qualquer hipótese, tá? Agora, se foi muito baixo aí, se você fez poucos pontos, fica tranquila, porque ou você não tem uma dor na cervical, né, uma dor crônica aí, ou faz de novo o teste para você ter certeza ali da sua pontuação, ok? Esses resultados, quanto maiores eles forem, maior é a sua incapacidade ali na sua articulação mesmo, nas suas vértebras ali, nos seus discos, na sua musculatura, vai interferindo totalmente ali nas suas funções do dia a dia, porque o pescoço não tem como, né? A gente acaba mexendo com ele, precisa de movimento dele o tempo inteiro. E eu vou mostrar aqui agora algumas dicas de alguns movimentos pequenos que você vai colocar aí no seu dia a dia se você tem dores no seu pescoço. Primeiro movimento que a gente vai fazer aqui é o movimento da gaveta, tá? Imagina uma gaveta abrindo e fechando. Imagina aí, abrindo e fechando, certo? Exatamente esse movimento que você vai fazer no seu pescoço. Por quê? A gente tem no nosso pescoço, ali na nossa cervical, 7 vértebras. Só que quando a gente vai fazer alguns movimentos no nosso dia a dia, a gente acaba utilizando muito mais as vértebras de baixo, tá? Até por isso que é mais difícil, se você tem alguma dor aí na cervical, ter algum problema ali nas primeiras vértebras, tá? Porque as primeiras, elas têm mais a ver com essa parte aqui de cima, de ATM e tudo mais. Quando a gente faz movimento assim, ó, movimento de amplitude grande, a gente move mais as que estão embaixo, tá?
Então, hoje eu vou te ensinar aqui alguns exercícios para você soltar a parte mais de cima, do comecinho ali da sua cervical. São movimentos muito pequenos que você pode fazer qualquer dia, qualquer horário, no tempo que você tem aí, tá? Vamos começar então com o exercício da gaveta. Então, imagina que o seu queixo aqui é como se fosse o puxador da gaveta. Então, ó, ele vem para frente e vai para trás. Já vou mostrar de ladinho, ó. Para frente, abriu a gaveta, fechou a gaveta. Para frente e para trás. Para frente e para trás. Para frente. Faz juntinho e para trás. Vou fazer de lado aqui. Deixa eu virar aqui com cuidado. Então, vamos lá. Ó, desliza, abriu a gaveta, fechou a gaveta. Abriu a gaveta, fechou a gaveta. Cuidado que o corpo inteiro, ele vai querer mexer junto, tá? Sei que tem gente que vai querer fazer isso daqui. Congela o seu corpo, imagina que você só tem essa dobradiça aqui para mexer. Então, ó, só a gaveta, o armário fica parado, só mexe a gaveta. Para frente e para trás. A partir do momento que você vê que tá aí tranquilo, que você consegue fazer o movimento, você vai aumentar um pouquinho mais a velocidade do seu movimento. Você vai fazer um pouquinho mais rápido. Então, ó, para frente e para trás. E ele vai ficando um pouquinho mais curtinho. Conseguiram fazer? Coloca aqui para mim nos comentários se foi fácil ou se foi difícil realizar esse movimento aí na sua cervical. Escreve aqui para mim, quero saber quem está assistindo a live aqui que está conseguindo fazer o movimento. Quantas vezes eu posso fazer esse movimento? Gente, músculo não conta, tá? Vou contar esse segredo aqui para você, mas você pode fazer um minutinho aí, pode fazer por tempo, porque é um exercício muito tranquilo, muito suave, não tem problema fazer mais tempo do que 1 minuto, tá? Só vai com calma, principalmente se você sente dor, tá? E faz o movimento no ritmo aí, na velocidade, na intensidade, no tamanho que você consegue. Pode ser que no começo, para algumas pessoas, seja um pouco mais difícil. E tá tudo bem, tá? Toda vez que a gente vai começar a fazer alguma coisa na nossa vida, no começo é mais difícil mesmo, você nunca fez esse exercício aqui, tá? Então pode ser que a articulação tá mais travadinha, tá mais rígida, mas aos pouquinhos, quanto mais você for movendo, mais você vai ganhando amplitude. Então esse movimento vai ficando maior, vai ficando mais soltinho, toda essa estrutura aí da sua cervical. Vamos fazer um segundo exercício? Vamos lá? O segundo exercício que a gente vai fazer vai ser o movimento. Imagina que você está passando fio dental no dente, tá? Imagina esse movimento. Por que você fala isso, Vanessa? Imagina fazer tal coisa. Porque é muito mais fácil. Quando você tem um exemplo, assim, uma imagem, você já consegue visualizar e fazer direito, tá? Então, são alguns comandos verbais que eu ensino para as alunas lá dentro do MPO, né, que é o meu método completo para eliminação de dores. Uso alguns exemplos para ficar mais fácil de entender. Então, você já imaginou aí o fio dental, certo? Agora, você vai imaginar que esse fio dental está aqui, ó, dentro da sua orelha. E aí, você vai fazer um movimento aqui, ó, para um lado, para o outro. Para um lado, para o outro. Pequenininho. Para um lado. Concentra. Pode soltar o braço, tá? É só para você imaginar aí o fio. Tenta deixar o corpo parado e movimentar só o pescoço. Agora comenta aqui pra mim.
esse movimento para você? Foi um movimento fácil ou foi difícil aí para o seu pescoço fazer esses movimentos, trabalhar essa mobilidade dessa articulação? Escreve para mim aqui nos comentários. Vamos fazer mais um? Então, vamos lá. Agora a gente vai fazer um movimento que é como se fosse um para-brisa. Eu vou para um lado e para o outro. Só que, ó, você vai imaginar um V, tá? Que esse é o formato aqui da articulação. Então, não é isso daqui, tá? Não é uma inclinação. Você tem que imaginar um Vzinho. Um Vzinho. Parece o segundo é mais aqui, ó. Esse aqui eu vou um pouco mais com o meu pescoço. Tenta perceber se você sente algum bloqueio na articulação, se você sente alguma dor na hora que você faz esse movimento aqui para relaxar o seu pescoço. E ó, para algumas pessoas vai ter um pouco mais de dificuldade de coordenação, mas isso acontece só no começo. Aos poucos, isso vai melhorando também. Vamos fazer um último exercício aqui. A gente vai fazer um exercício em diagonais. Então, a gente vai juntar o primeiro exercício com o segundo exercício. Confesso que esse aqui exige mais da coordenação, tá? Então, você vai imaginar uma diagonal, tá? Pra cá. E aí, você vai fazer para frente, para trás. Para frente, para trás. Só que em diagonal. Tipo, imagina um X. Só que você vai fazer só para um lado. Para frente e para trás. Agora inverte. Faz lá do outro lado também. Para frente e para trás. Lá na direção daquele vaso lá de trás, ó. Aí, coloca aqui para mim nos comentários se você conseguiu praticar todas essas dicas aqui da nossa live de hoje. Ó, lembrando, movimento sempre devagarinho, sempre aos poucos, porque aos pouquinhos você vai pegando jeito e vai começando a melhorar a lubrificação, aí vai diminuindo a rigidez e vai te ajudando na eliminação de dores. Coloca para mim nos comentários se fez sentido para você e se essa live te ajudou de alguma maneira. E se te ajudou, faz o seguinte, clica em compartilhar e manda para uma amiga para ela poder praticar também. Bom, vou finalizar a nossa live de hoje por aqui. Até amanhã e até mais. Tchau!